muito bom dia. Eu gostaria de vos falar esta manhã sobre um tema que eu acho que está de acordo com os tempos em que vivemos. Ahm, por vezes, nos sentimos, nesta altura, neste tempo de pandemia, entre a espada e a parede. E, e eu acho que nestes tempos em que vivemos, nos tempos em que vivemos, é preciso, mais do que nunca, talvez, a mensagens que nos deem estímulo, que nos deem alento, que nos deem força, baseadas naquilo que a Bíblia nos tem para oferecer, que é tudo aquilo que nós precisamos, a bem dizer. Eu gostava de vos falar, portanto, sobre este mesmo tema, quando nos encontramos entre a espada e a parede. Há uma passagem, que para mim é a passagem que exemplifica melhor isto na Bíblia, que é a passagem quando os egípcios forçam os israelitas a se depararem entre um mar vermelho e a morte certa pelos egípcios. Portanto, nesta circunstância, como vamos ver, que vai ser a passagem base, temos aqui um exemplo de um povo que está claramente entre a espada e a parede. E esta passagem, vamos ler versículos ao longo desta mensagem, não vamos ler tudo de rajada, porque a passagem é longa, encontra-se em Êxodo 14, e eu gostava de citar apenas dois grupos de versículos, desde o versículo 1 ao 15 e desde o versículo 21 ao 31. São estes os versículos que me vou guiar para esta manhã. E este é um dos melhores exemplos que encontro na Bíblia, de estar entre a espada e a parede. Espero que hoje, ou quando eu terminar, não fique com a ideia que uma criança chamada Joey teve quando na escola dominical lhe explicaram esta história. Eu passo a explicar, então. Quando ele chegou a casa, a mãe perguntou-lhe: Joey, então, como é que correu a escola dominical? Uma pergunta que nós fazemos muitas vezes, pais, aos filhos, quando vão à escola dominical. Como é que correu a escola dominical? O que é que tu aprendestes? E o Joey disse aos pais: olha, falámos sobre a história de Moisés e o Mar Vermelho. E os pais: uau, que giro! E então, conta lá. E ele começou a contar: olha, o Moisés foi chamado por Deus a uma missão de resgate. Quando chegou lá ao Mar Vermelho, deparou-se que tinha um mar pela frente e chamou os seus engenheiros. Eles construíram uma grande ponte e o povo passou pela grande ponte. E quando chegou ao final da ponte, o povo passou todo, e quando passou todo, Moisés pegou no seu walkie-talkie e falou para Deus e disse: Deus, agora já podes mandar os bombardeiros para acabar com os egípcios que ficaram lá atrás. E os pais, quando ele acabou de contar a história, perguntaram-lhe: mas, Joey, foi mesmo isso que se passou? Conta lá a verdade. E o Joey, assim, muito tímido e a falar muito baixinho, disse assim: olha, se eu vos contasse a verdadeira história, vocês nunca acreditariam. E, portanto, esta é muitas vezes a noção que eu tenho de como o mundo vê esta passagem. Tenta arranjar subterfúgios para contornar aquilo que se passou de facto. Porque nós, quando contamos a história verdadeira, ninguém acredita. E é uma história aparentemente louca aos olhos dos homens. Arranjam muitos subterfúgios para poder explicar o que se passou. Mas o que se passou foi literal. Foi mesmo assim. E isto deve-nos servir de ânimo, como vamos ver. Então, depois da praga, que levou à morte dos egípcios, dos primogênitos, Faraó deixou finalmente o povo de Israel sair do Egito. E eu cito, Êxodo 13, 18. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e, armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Portanto, vemos aqui o povo de Israel a sair definitivamente do Egito. Moisés diz-nos com detalhe como Deus guiava o povo. E eu cito novamente Êxodo 13, 21 e 22. Como é que Deus guiava o povo? O Senhor ia adiante deles. De dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vemos aqui, Deus não só os resgatou, como Deus se preocupou em conduzi-los de forma segura, quer de dia, quer de noite. Esta passagem, estes versículos básicos que eu citei há bocadinho, dizem-nos 4 coisas sobre os planos de Deus quando estamos entre a espada e a parede. 4 coisas que vemos aqui sobre os planos de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui sobre os planos de Deus para nós, quando estamos nesta circunstância, é que os planos de Deus nem sempre são lógicos. A passagem que eu queria agora citar para justificar isso encontra-se em Êxodo 14, 1 e 2. E eu cito:
Falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles sentareis o campo junto ao mar. Ou seja, Deus diz a Moisés para conduzir o povo a assentar-se no local onde temos deserto por um lado, mar do outro e montanhas do outro. É mesmo isso? Porque esta localização geográfica é mesmo isso. Aparentemente, o plano não era lógico, porque não tem uma zona de escape, não tem uma zona de fuga. Temos montanhas de um lado, temos deserto atrás e temos mar do outro. Mas era este o plano de Deus. E muitas vezes o plano de Deus para nós não é lógico. Nós, quando estamos entre a espada e a parede, quando nos sentimos sob pressão, muitas vezes achamos que Deus não fez bem. Achamos que se fôssemos nós a decidir, teríamos decidido de forma diferente. Achamos até que a situação em que nós estamos não faz sentido nenhum. Achamos mesmo que as escolhas que aparentemente Deus faz por nós e onde nos coloca não são as melhores. Criticamos Deus nesse sentido. Achamos que temos melhor solução do que o próprio Deus apresentou-nos. E, portanto, muitas vezes achamos isso. E os planos de Deus nem sempre são lógicos. Mas já vamos ver. Eu já vou-vos explicar a lógica disto. Mas aparentemente, no princípio, e aparentemente não são lógicos. Muitas vezes. Outra coisa que eu vejo aqui é que os planos de Deus são sempre concebidos com antecipação. Capítulo 14, versículos 3 e 4. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Ou seja, Deus aqui está a dizer, nesta passagem, que nunca está surpreendido. Ele sabe como tudo irá acabar mesmo antes de começar. O Faraó, no fundo, nesta passagem o que diz é: o Faraó acha que está tudo sob controle. Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, tem mar de um lado, tem montanhas do outro, e por trás temos o deserto a encerrá-los. Estão desgraçados, vou dar conta deles. E depois diz aqui na passagem: mas calma, eu estou a endurecer o coração de Faraó. Eu estou a fazer isto, eu estou a pegar em Faraó como um joguete para que ele persiga o povo, para no final ser glorificado. Ou seja, Deus usa argumentos, usa pessoas, usa factos, usa circunstâncias para o seu proveito e para a sua glória. E prepara tudo isto com antecipação. Deus nunca é surpreendido. E, portanto, isto deve servir de ânimo para nós. Porque se estamos numa circunstância entre a espada e a parede, lembremos-nos que esta circunstância foi premeditada e foi pensada por Deus. Esta circunstância não apanhou Deus desprevenido. Pode-nos ter apanhado a nós desprevenidos, mas a Deus não apanhou. E, portanto, se Deus sabe de antecipação que isto ia acontecer, e se Deus nos ama, tenhamos um bocadinho de confiança nele. Alguma coisa de bom isto pode trazer, algum sentido fará. E, portanto, não vamos desistir. Não vamos mandar a toalha ao chão. Terceira coisa que eu vejo aqui, a terceira característica que eu vejo aqui nos planos de Deus, quando nós estamos entre a espada e a parede, é que os planos de Deus muitas vezes colocam-nos fora de pé. Quando o Faraó chega perto do povo e o povo descobre que está a ser perseguido, o povo reage desta forma. Êxodo 14, 10 e 11. Eu cito: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Ou seja, o povo de Israel chega-se ao pé de Moisés e quando vê os egípcios a chegarem, ouve lá, Moisés, então nós para morrer tínhamos morrido mais atrás, agora isto vai ser pior para nós. Porquê é que nos tiraste do Egito? Tiraste-nos do Egito para nós morrermos? Deste-nos esperança para depois a defraudares? É que nós estamos neste momento sem escape. Nós neste momento estamos fora de pé. E a culpa é tua, Moisés. Porque nós, no passado, estávamos com uma vida de escravos, mas tínhamos alguma comida. Tínhamos algum teto. Sentíamos oprimidos, mas não estávamos literalmente a afogar-nos. Neste momento nós estamos praticamente com o mar a submergir-nos. E portanto nós estamos fora de pé. E a culpa é tua, Moisés. Muitas vezes nós culpamos Deus também. A vida dá uma volta tão grande, coloca-nos fora de pé, e nós, Deus, a culpa é tua.
porque eu estava melhor há um tempo atrás e agora estou pior. A questão é que, após tantos milagres que Deus tinha feito, o povo de Deus ainda tinha medo, ainda tinha falta de confiança. E deixem-me dizer-vos que nós, no lugar deles, tínhamos feito a mesma coisa. Alguns atenuantes relativamente ao povo de Israel. Nem todos os elementos do povo eram israelitas. Nós vemos que subiu também com eles muita mistura de gente. Eles podem ter incutido no povo de Israel a dúvida, o medo, a maledicência. Admito que sim. Não tinham na altura Bíblias para poderem buscar apoio como nós temos hoje. Como escravos, eles sabiam o que é que Faraó faria se os apanhasse. Porque eles conheciam o que é que do que Faraó era capaz. E, portanto, eu também os percebo um pouco. E Israel agiu assim quando tira os olhos de Deus e foca-se nos problemas. E nós não somos tão diferentes. Não somos nada diferentes, somos iguais. O povo creu na libertação, mas falhou em crer perante circunstâncias. E nós queremos que Deus tenha capacidade para nos perdoar os pecados, mas depois no dia-a-dia, perante situações difíceis, muitas vezes não acreditamos no mesmo Deus que nos salvou. Não estamos sintonizados com Ele nas circunstâncias. E connosco é a mesma coisa. Há várias coisas, há vários factos que nos tiram fora de pé. Diagnóstico de uma doença incurável. Temos mais mês que dinheiro. Temos filhos que nos desiludem. Quando o nosso casamento está à beira da ruptura. Quando perdemos o emprego. Enfim, eu podia passar aqui a manhã toda a enumerar factos que nos tiram fora de pé. E estes factos há uma tendência para o queixume. Eu vou-vos contar uma história. Gladys Aylward, uma missionária na China que se dedicava a cuidar de órfãos, na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadiu a China, ela tinha duas hipóteses. Ou fugia, ou ficava com os órfãos. E ela escolheu uma terceira hipótese. Ela fugiu com os órfãos. Então ela arriscou-se numa empreitada, no meio das montanhas, de pegar nos órfãos todos e fugir dali com os órfãos. Numa noite, pouco tempo depois de ter saído da cidade que chamava-se Yangcheng, ela estava atemorizada, estava a chorar, estava completamente desesperada. Estava a sentir-se fora de pé e se calhar estaria, não sei, a culpar de alguma forma Deus pela circunstância em que ela estaria. E então uma criança, lá está, uma das órfãs de 13 anos, lembrou-a da história de Moisés, quando estava perante o Mar Vermelho. E como Deus resolveu o assunto, como Deus, no meio de uma circunstância entre a espada e a parede, de repente abre uma luz, abre uma solução. E ela responde para a menina, mas eu não sou Moisés. E a menina responde para ela, mas o Deus de Moisés é o nosso Deus. E esta resposta da menina foi, dito pela missionária mais tarde, foi o que lhe deu força para enfrentar, para se levantar, para ter um pouco mais de ânimo e para caminhar e levar de bem-sucedida aquela empreitada, levar aquelas crianças de forma segura. Foi aquelas palavras daquela menina. Tu não és Moisés, mas o Deus de Moisés é o nosso Deus. E, portanto, quando estivermos fora de pé, quando estivermos com tendência para o queixume, com tendência para culpar tudo e todos, lembremos que o Deus de Moisés é o mesmo Deus que está connosco hoje. Nós não somos Moisés, mas o Deus é o mesmo. Vemos aqui outra coisa fantástica quando estamos fora de pé. E quando estamos entre a espada e a parede. Vemos que os planos de Deus não precisam da nossa ajuda, mas da nossa obediência. E ainda bem. Porque nós, uma parte das vezes, não temos recursos para nos ajudar a nós próprios. Que recursos tinha Moisés e o seu povo para passar aquela ponte? Não é como o Joey dizia, não havia lá engenheiros a fazerem pontes amovíveis. Nem havia bombardeiros a disparar bombas sobre os egípcios. Não havia nada disso. E, portanto, o que havia era Deus. A resposta de Moisés ao medo do povo foi a seguinte. Êxodo 14:13. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. Então há 4 instruções que Deus diz para Moisés dar ao povo. Primeira, não temas. Segunda, estai quietos. Não temam, não tenham medo. Depois, não façam nada, eu vou fazer tudo por vós. E terceira, vede. Não precisam de fazer nada, não precisam de temer, só peço uma coisa, que vejam, observem o que eu vou fazer. E em situações como esta, geralmente fazemos o oposto. Ficamos com medo, desatamos a correr,
lutamos e contamos a toda a gente que pudermos a nossa dificuldade. Aprendemos com esta passagem. Não, como é óbvio, não vamos extrapolar e deduzir que Deus vai sempre abrir o mar vermelho perante todas as circunstâncias, porque há alturas em que a solução não vai aparecer. Mas é da vontade de Deus que assim seja. Mas a atitude que devemos ter é a mesma. É não ficar com medo, ter paciência quando as coisas estão fora do nosso controle, pedir a Deus ajuda, focarmos nele, confiar nele e ficarmos quietos e sossegados. Se possível em paz. A paz que Deus pode dar. É esse o segredo. Porque de outra forma vamos nos desgastar. Não depende de nós. É esta atitude que devemos ter. Lembremos-nos que quem tem forças, quem tem recursos para nos libertar é Deus. Deus não quer os nossos recursos. Deus não quer as nossas forças. Quando estamos entre a espada e a parede, o que Deus quer é a nossa obediência. Quando estamos entre a espada e a parede, Deus não quer os teus recursos. Deus não quer a tua inteligência. Deus não quer a tua força. Deus quer que tu lhe obedeças. E obedeças como? Estando quieto, estando sossegado, confiando nele. E esta história, o que vos estou a dizer é intemporal, interdispensacional e aplica-se às nossas vidas. Finalmente, os planos de Deus, nesta passagem, eu vejo que os planos de Deus não dependem das minhas possibilidades limitadas. Vou ler Êxodo 14, 21 e 22. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Eu acho piada, volta e meia, eu vejo explicações humanas sobre o Mar Vermelho, e a última que vi foi do National Geographic, em que dizia que houve uma maré, a maré recuou de tal forma que eles conseguiram passar lá com pouca água, mas com uma altura relativamente baixa, mas conseguiram passar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles passaram em terra seca e a água que estava ao lado deles não era uma água pequenina, era um autêntico muro. Muro é muro. Muro é uma coisa forte, uma coisa pesada. E, portanto, a tendência que o homem tem para diminuir aquilo que Deus fez é impressionante. E, portanto, os planos de Deus não dependem das minhas possibilidades limitadas. Há quem diga, eu não vou extrapolar, porque eu não faço ideia qual foi o sítio de passagem do povo no meio do Mar Vermelho. Há várias teorias de vários sítios. Há quem diga que devia ter demorado dias e demorou uma noite só, foi um milagre por isso. Não vou extrapolar. A Bíblia não diz exatamente o sítio exato, diz aproximadamente a zona, mas não diz o sítio exato, e como tal eu não vou extrapolar. O que eu posso vos dizer é que isto foi um milagre. Isto era impossível aos olhos humanos. E a conclusão e como isto terminou ainda foi mais espetacular. Não só Deus teve o cuidado de os libertar, como teve o cuidado de resolver o problema que vinha atrás, que é resolver o problema dos egípcios que vinham atrás deles. E, portanto, isto foi espetacular. Vemos isso depois no versículo 23 a 31. Eu não vou ler, vocês podem ler depois o que aconteceu aos soldados egípcios. Mas posso-vos dizer já uma coisa, antecipadamente. Não foi nenhum bombardeiro. Foi outra solução. Os tais muros de água foram eles que dizimaram depois o povo que vinha atrás. Portanto, para terminar, gostava de vos dizer que em momentos como o que vivemos neste momento, em que muitos de nós, por motivos de saúde, por motivos económicos, por motivos de várias ordens, estão entre a espada e a parede, lembremos da história de Moisés e do povo de Israel perante o Mar Vermelho. Que história boa para refletir este exemplo, de estar entre a espada e a parede, de perceber que os planos de Deus não são lógicos, muitas vezes. Perceber que se calhar estamos aqui e não tem lógica nenhuma. Perceber também que nada acontece por acaso e que Deus preparou de uma forma isto. E que Deus pensou nisto e foi pensado com antecipação. Perceber que os planos de Deus muitas vezes implicam colocar-nos fora de pé. E que existe tendência para o queixume. Mas lembremos daquela missionária, daquela criança, em que a missionária ficou com a certeza de que, apesar de não ser Moisés, o Deus de Moisés era o mesmo Deus que estava com ela e que está connosco. Perceber também que os planos de Deus, quando estamos entre a espada e a parede, não precisam da nossa ajuda, mas da nossa obediência. E, finalmente, perceber que os planos de Deus não dependem das nossas possibilidades limitadas, mas dependem do próprio Deus.
Que o Senhor nos abençoe.